Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença e pedimos que agora, Senhor, nos fales segundo a Tua palavra, Senhor, segundo a Tua vontade. Inclines os nossos corações a entender a Tua palavra, a entender a Tua vontade e viver de acordo com essa santa e soberana vontade, Senhor. Não existe coisa melhor para o Teu povo que viver de acordo com a Tua vontade. Portanto, unja-nos para falarmos a Tua palavra com o Teu Santo Espírito e unja os nossos corações para que a recebamos como palavra Tua que é, e essa palavra modifique as nossas vidas para a Tua glória, Senhor. Perdoa os nossos pecados, sejas conosco, pois em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque amamos agradecidos. Amém. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus hoje. Um está em Isaías, capítulo 66. São os três últimos versículos do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 66, versículos do 22 ao 24. E depois Apocalipse 21, do 1 ao 6, do 1 ao 8. Vamos ler. Isaías 66, do 22 ao 24, que diz assim: Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Apocalipse 22, 21, do 1 ao 8. Apocalipse 21, do 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Irmãos, podem sentar. Ficaram assustados com os textos? No domingo passado nós falamos sobre a história do rico e Lázaro e falamos sobre o estado intermediário da alma, que fala naquele texto de uma forma bem clara para todos nós. E dissemos que quando a pessoa morre em Cristo, ela vai estar com Cristo nos céus, o que alguns chamam de paraíso. Paulo dizia: estar na presença de Cristo, estar com Cristo, que é ainda muito melhor. Bem, o fato é que quando nós morremos, de fato nós vamos para os céus estar com Cristo. E eu disse domingo passado que aquilo não é um estado final ainda, mas um estado intermediário. Ali, aquele nosso estado que nós estamos, o nosso corpo ainda não foi ressuscitado. No final, quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, então nossos corpos serão arrebatados e as nossas almas que já estão nos céus com Cristo receberão o seu corpo, porque a Bíblia nos fala de uma salvação integral. Vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente santificados para o dia de Cristo. Quando nós morremos, a nossa alma vai para o Senhor, mas o nosso corpo fica na sepultura.
Então, o nosso corpo é um corpo sem alma, enquanto que a nossa alma nos céus é uma alma sem corpo. Mas no final, quando o Senhor arrebatar a igreja, quando for o dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão suas almas que estão nos céus, ou as almas receberão seus corpos, e os nossos corpos serão então transformados em corpos gloriosos, e nós seremos semelhantes ao Senhor. E depois que eu preguei no domingo, eu fiquei pensando sobre o que eu deverei pregar no próximo domingo, porque assim que chego em casa eu já começo a pensar na próxima mensagem. A vida de pregador é um problema, porque a gente tem que pregar sempre mensagens diferentes, e é necessário que seja assim, e de repente parece que os assuntos somem, a gente não tem assunto. Então eu fiquei pensando sobre o que pregar. Então de repente Deus pôs na minha mente esse tema, a bendita esperança. Tem ele? Não. Então pode acender a luz. A bendita esperança. E eu fiquei pensando, mas eu vou escrever o que sobre a bendita esperança? Eu vou falar o que sobre esse tema? Daí então, em que versículos? Eu sei de um texto que eu vou citar depois, que fala sobre a bendita esperança, mas eu não queria pregar exatamente sobre aquele texto, porque eu já preguei que é aquele que está em Tito. Então o Senhor me deu esses dois textos aqui, sobre os quais a gente vai discorrer um pouco, mas é claro, como a gente sempre faz, a Bíblia explica a própria Bíblia, e nós vamos nos valer de outros textos da Palavra de Deus, para entender esse assunto tão importante, que é essa bendita esperança que todo crente deve ter, que seria o retorno de Jesus Cristo para nos buscar, e nós estarmos definitivamente com Ele. Eu fui pesquisar no dicionário o que seria essas palavras. Por exemplo, o dicionário define esperança como sendo o ato de esperar o que se deseja. Eu gosto do dicionário do Aurélio, porque você procura o que é esperança. É o ato de esperar. É uma explicação bem interessante, e se ele não falasse, a gente não ia saber. Então ele define esperança como sendo o ato de esperar, mas também como expectativa, fé em conseguir o que se deseja. E esperança está sempre ligada à ideia de desejo. Você só tem esperança quando você tem desejo de alguma coisa. Você espera conseguir aquilo que você deseja. Então a esperança está ligada a desejo. Nós estamos falando sobre bendita esperança. Bendita significa abençoada, feliz, ditosa. Portanto, nós poderíamos definir a bendita esperança como sendo a realização do mais profundo desejo do nosso coração pela abençoada, ditosa e feliz presença de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu retorno para nos buscar e para nós estarmos definitivamente com Ele em glória. Amém? Ninguém entendeu nada, eu tenho certeza absoluta. Mas é isso aí. Infelizmente não fizeram o meu esboço para pôr na lousa, senão estaria lá a definição. Mas a bendita esperança, esse desejo imenso que eu tenho, e você tem, do retorno de Jesus Cristo, para nos buscar, nos levar definitivamente para Ele, e nós gozarmos definitivamente da sua presença. Amém? Eu não vou pedir para que você levante sua mão, se de fato é isso que tem no seu coração, essa bendita esperança, esse desejo imenso do retorno de Jesus Cristo. Eu sei que muita gente olha para o retorno de Jesus Cristo como seja algo que vai nos atrapalhar a existência. Eu tinha tantos planos, mas o Senhor voltou, se Ele voltar, vai atrapalhar meus planos. Principalmente quem não casou ainda, não é? Quem já casou, depois de um certo tempo, o Senhor deveria voltar. Brincadeirinha. Casamento é uma bênção. Na verdade, o desejo de Jesus Cristo, e ele expressa isso em João 17, 24, ele orando ao Pai, ele diz: Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então, na verdade, no coração de Jesus Cristo, o desejo dele é que nós estejamos com ele e participemos da sua glória. Mas, para aquele que nasceu de novo, esse amor que Jesus tem, esse desejo imenso que ele tem, de que nós, os resgatados por ele próprio, nós que somos presentes de Deus Pai a Deus Filho, esteja com ele, esse desejo imenso que ele tem, ele passa aos nossos corações, pelo amor que ele tem a nós. Na primeira epístola de João 4,19, diz que nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Veja só, a Bíblia não mostra você amando a Deus, mas mostra Deus amando você. Ele te ama de tal forma
que você passa a amá-lo como reflexo do amor dele. Não é porque você ama, é porque ele ama você. E porque ele ama tanto você, esse amor dele por você volta para ele. Você sabe que o amor é contagiante. Quanto mais você ama, mais amado você é. Sabiam disso? Às vezes a gente fica exigindo o amor da pessoa amada e a gente só cria confusão. Você não me ama. Você não me quer. Né? Aí a pessoa vai se afastando cada vez mais de nós. Por quê? Porque isso é uma loucura. Não é assim. Você quer ser muito amado ou muito amada? Ame. O amor é reflexivo. À medida que você ama, acontece isso que Jesus fez nos nossos corações. Por que eu amo Jesus? Pedro, na sua epístola primeira, ele diz: ao qual, não havendo visto, amais. No qual, não vendo, mas crendo, vos regozijais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, o amor de Jesus Cristo, ele reflete de tal forma nos nossos corações, que nós temos esse desejo imenso que eu estou vendo no rosto de vocês, pelo retorno de Jesus Cristo nos ares, para nos levar para Ele. Estou sendo sarcástico? Não. Eu quero meditar com vocês o seguinte: tudo que acontece na Bíblia, tudo que aconteceu com Jesus Cristo, foi pré-determinado por Deus. Não existe absolutamente nada na Bíblia que Deus não tenha planejado. Quando nós falamos de salvação, por exemplo, nós falamos de um plano de salvação. Um plano significa um planejamento, né? Deus planejou uma forma de nos salvar e nos salvou mandando o seu Filho. Então, tudo que aconteceu na vida de Jesus Cristo foi para cumprimento das Escrituras. Lá em 1 Coríntios 15, diz que ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, tudo que aconteceu com Jesus foi segundo as Escrituras. Não foi por acaso, não foi porque Deus foi pego de surpresa. Eu odeio essa ideia de que alguém ache que Deus é pego de surpresa com alguma coisa. Tem uma ideia muito comum que se fala aí, eu sempre rebato essa ideia, mas é porque eu tenho raiva dela sim. Me perdoe a raiva, mas é porque eu tenho raiva dela sim. Já ouvi muitos pregadores dizendo o seguinte: Deus escolheu um povo para que ele fosse conhecido através desse povo, que é o povo de Israel, em todas as nações. Mas como esse povo falhou, então Deus criou a igreja. Não existe mentira maior do que essa. Isso não é verdade. Não é verdade as duas coisas. Não é verdade que Israel não pregou, e não é verdade que Deus foi pego de surpresa e teve um plano diferente, um plano segundo, um plano B, como se diz. Não é verdade. Os judeus, quando foram dispersos pelo mundo, eles criaram sinagogas, e quando os apóstolos saíram a pregar o Evangelho, encontraram todas as nações conhecendo o único Deus verdadeiro e a esperança messiânica, que os judeus saíram pelo mundo pregando. Sim, no primeiro século do cristianismo, havia sinagogas judias em todas as cidades do Império Romano, principalmente nas grandes cidades. E eles anunciaram para aqueles povos que eram todos pagãos, que eram todos politeístas, que havia um Deus verdadeiro, que havia um único Deus, e esse Deus tinha prometido o Messias que salvaria. Quando os apóstolos saíram, encontraram um povo predisposto a ouvir o Evangelho, porque os judeus pregaram. E outra, a igreja não é um plano B de Deus. A igreja é o eterno plano de Deus de unir num corpo só judeus e gentios, ou seja, todos os povos da terra, tendo como cabeça o próprio Messias Jesus Cristo. A igreja é a junção num corpo só de judeus e gentios e de todos os povos. Esse é o plano de Deus, o eterno plano de Deus. Então, como eu estava dizendo antes, se você quiser acompanhar comigo, por exemplo, algumas facetas da vida de Jesus, Isaías, por exemplo, 700 anos antes de Jesus nascer, já pregava, preconizava, já falava, já anunciava, já profetizava. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 7, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta em Isaías 7, eu vou só citar alguns trechos que falam sobre algumas facetas da vida de Jesus, 700 anos antes de Jesus nascer. Essa bendita esperança sobre a qual nós estamos falando, não é um negócio que aconteceu por acaso do dia para a noite. É algo pré-ordenado por Deus para acontecer no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, como Ele quis.
Então, em primeiro lugar, 7,14, Isaías fala do nascimento virginal de Jesus Cristo. Eu estou dizendo que foram 700 anos antes. 7,14, portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis que, quem conceberá? Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome o quê? Emanuel. Nesse versículo, o profeta já anunciava sobre Jesus que ele seria gerado de uma virgem e que o seu nome seria Emanuel, ou seja, seria o próprio Deus entre nós. Então não seria um homem comum, seria Deus entre nós. Emanuel é Deus conosco, Deus entre nós. Lá em 9 de Isaías, 1 e 2, vai falar sobre o ministério de Jesus na Galileia. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então o profeta Isaías aqui está falando do ministério de Jesus na Galileia. Por que na Galileia? Porque a Galileia é a região norte da Palestina, e ela pertenceu às 10 tribos, e foi a primeira região a se rebelar contra Deus junto com as 10 tribos. Mas aquele povo que estava entenebrecido, estava em trevas, ali a luz de Deus raiou pela ação do Messias. No capítulo 53, 4 e 5, por exemplo, de Isaías, vai falar sobre a morte vicária de Jesus Cristo. 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías aqui está falando sobre a morte vicária de Jesus Cristo, ou seja, a morte substitutiva de Jesus Cristo. Deus lançou em Jesus Cristo, olha só que coisa, todos os nossos pecados. O meu pecado, o teu pecado, Deus o Pai lançou em Jesus Cristo quando Ele estava na cruz. E Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, ou seja, nós deveríamos morrer. E todos nós somos condenados à morte por Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas Deus nos deu um dom gratuito, que é Jesus Cristo. E sobre Jesus Cristo Ele fez cair as nossas iniquidades. Sempre digo isso, mas é importante que se repita. Quando nós somos aceitos por Jesus Cristo, aceitos por Deus, somos salvos, nascemos de novo, existe uma troca. Deus faz com que os meus pecados caiam em Jesus Cristo, e Deus faz com que a justiça de Jesus Cristo caia sobre mim. Isso se chama imputação. Deus imputa ao seu Filho Santo os meus pecados, e Ele morre pelos meus pecados, mas Deus imputa a mim e a você, que é salvo, os méritos de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não olha diretamente para nós, mas olha para nós através do seu Filho. Amém? No capítulo 53 ainda fala da própria sepultura de Jesus, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Quer dizer, a própria sepultura de Jesus Cristo, que Jesus foi sepultado naquela rocha, no Gólgota, né? Por aquele senador José de Arimateia e Nicodemos. Os ricos sepultaram Jesus no local. Veja, o que eu estou querendo lhe dizer é que todas as coisas que se referem a Jesus Cristo foram pré-determinadas e pré-ordenadas por Deus e anunciadas antecipadamente também por Deus. De maneira que tudo que aconteceu com Jesus Cristo foi de acordo com as Escrituras. No capítulo 55, fala da graça de Deus. Versículos 1 e 2, diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Sim, o profeta Isaías estava falando aqui sobre a graça de Deus. As pessoas que faziam e pagavam
por méritos diante de Deus, isso é completamente antibíblico. O Senhor está falando que em Jesus Cristo nós teremos de graça aquilo que é necessário para alimentar as nossas almas e para a nossa salvação. E nos versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo, tem um conselho ao ímpio: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque Desculpe. O versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, aqui nesses versículos é mostrada a graça de Deus e o convite geral de Deus a todos os povos a que ouçam a respeito da salvação pré-ordenada por Deus na pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 61, versículos do 1 ao 3, o profeta Isaías vai falar sobre a unção de Jesus Cristo para pregar o Evangelho. A unção, muita gente imagina o seguinte: Jesus é Deus, então ele não precisava ser inspirado ou orientado pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia nos mostra que ele viveu como homem, e como homem que era, ele era guiado pelo Espírito Santo, como todos nós somos. Então 61, 1 a 3 diz: o Espírito do Senhor, 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo salva e condena. O Evangelho é uma faca de dois gumes, é uma espada de dois gumes. Salva e condena. Salva aqueles que creem e condena aqueles que testemunham da graça de Deus. Aqui Jesus está pregando, mas está aqui essa lembrança do Senhor aos nossos corações, a pregoar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então o profeta Isaías aqui fala sobre a unção de Jesus Cristo. Jesus em Nazaré, na sinagoga, ele chegou um dia lá e deram o livro do profeta Isaías para ele ler. Ele leu esse trecho. Ele disse no final: hoje se cumpriu essa profecia. E diz o texto lá em Lucas que as pessoas davam testemunho das palavras de graça que saíam da sua boca. E sabe o que fizeram com ele? Quiseram levar para um despenhadeiro que tinha na cidade para despencá-lo lá de cima para ele morrer. Normalmente você falou da graça de Deus, as pessoas se convencem. Não tem coisa mais chocante para o pecador do que a graça de Deus. O pecador, o ímpio, ele quer pagar pela sua salvação, mas salvação é de graça. Você não pode pagar, você não pode fazer absolutamente nada por ela. A única coisa que você pode fazer é ouvir a voz do Espírito Santo e se entregar ao Senhor, e Ele te converte. Amém? Mas você não tem como pagar. Se você fizer penitências, não pode pagar. Se você der todo o seu dinheiro para a igreja, não pode pagar. Se você der o seu corpo para ser queimado pela igreja, não pode pagar. Você não pode fazer nada, absolutamente nada que te torne mais agradável diante de Deus. A única coisa que te torna agradável diante de Deus é a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo. O resto é cuspir na cara do Senhor. E finalmente Isaías fala para nós, nesse texto no final que nós lemos, no capítulo 66, sobre os novos céus e a nova terra. É interessante que o livro de Isaías, eu só citei algumas referências, mas ele fala muito sobre o Messias, sobre as características, sobre tudo do Messias. E outras profecias de outros livros também falam. Mas eu deixei esses aqui só por causa de uma questão de tempo. E finalmente o profeta Isaías fala dos novos céus e da nova terra. Por que Isaías fala no final do livro sobre isso? Para mostrar exatamente o seguinte, que a raça redimida, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa adquirida pelo Senhor, ela não pode morar num mundo como esse que nós temos. Ela não pode viver no meio da imperfeição, porque ela será perfeita. Esse mundo não caberia
perfeitamente os perfeitos do Senhor, os perfeitos pelo Senhor. De maneira que Deus cria novos céus e nova terra para levar sua nova geração para habitar nesses novos céus e nova terra. Da mesma forma que Deus criou o mundo no passado e deu todas as condições para que o homem vivesse, né? Nós falamos outro dia sobre isso. Nós dissemos que Deus criou todas as coisas e depois, por último, criou o homem. Ou seja, para que o homem tivesse todas as condições de sobrevivência. Da mesma forma vai acontecer no final de tudo. A nossa bendita esperança no Senhor é que Ele, de fato, nos comprou, é que Ele, de fato, nos redimiu, mas também Ele vai preparar um novo céu, uma nova terra, para que nós tenhamos condições de, como novos comprados por Cristo, morarmos nessa terra e nesse novo céu. Como diz Paulo lá em Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Deus cria todas as coisas. E é tão interessante esse novo criar de Deus para a habitação do seu povo, que diz que a criação inteira, em geral, é como se ela entendesse as coisas e falasse, e desejasse que a redenção já aconteça, para que ela mesma seja redimida também. Veja a perfeição da obra de Deus, ela atinge o nosso ser na integralidade, e também o nosso habitat. O nosso habitat será espiritual. E muito bom, muito bonito. Amém? Você foi chamado para isso. Você não foi chamado só para mudar de religião. Isso é besteira. Qualquer religião é um amontoado de besteiras. A promessa de Deus é verdadeira. A Bíblia é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte. Quando você lê a Bíblia, você percebe que desde Jó, o primeiro livro da Bíblia, quem fala o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, é Jó. Desde Jó, o primeiro livro da Bíblia, até João, o último dos apóstolos, eles falaram sobre essa bendita esperança. Quando você abre sua Bíblia em Jó 19, 25, 26, Jó diz o seguinte: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Quer dizer, Jó, no meio do seu sofrimento, ele teve um vislumbre da glória de Deus. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e que esse meu corpo carcomido por essa doença se levantará glorioso, e eu verei o meu Redentor. Uma coisa que me chama muita atenção: o que faziam esses homens de Deus durante esse intervalo, desde a queda até enquanto viveram? Eles estavam com a cabeça onde? Eles pensavam nas coisas daqui, ou eles pensavam nas coisas dos céus? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 11, do 13 ao 16. Veja o que aqueles homens que a Bíblia chama de heróis da fé, naquela galeria de heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, veja sobre o que eles pensavam. Muitos homens que estão citados ali, muitas pessoas e mulheres também. Hebreus 11, do 13 ao 16 diz: todos estes morreram onde? Na fé. Na fé. E olha que diz mais: todos eles morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses homens não se sentiam da terra. Veja mais o que diz: ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu ficava pensando, o que esses homens ficavam pensando? Abraão, Isaac, Jacó, seja lá quem for, esses homens de Deus que a Bíblia cita com tanta veemência, sobre, assim, eles estavam com a cabeça onde? E o que é que eu acho? Que eles estavam com a cabeça nos céus. Por isso que eles viveram tão bem na terra. Você quer viver muito bem nessa terra? Viva com a cabeça nos céus. Se a sua cabeça for, a Bíblia diz que se esperamos em Cristo,
Só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O crente tem cabeça nos céus, vivendo na terra. Esses homens do Antigo Testamento e todos os santos da Bíblia, eles viviam com a cabeça nos céus. Você vive com a cabeça onde? Não precisa me responder. Bom, para a gente já ir concluindo aqui o nosso pensamento, da mesma forma que esses homens viviam com a cabeça nos céus, vivendo na terra, foram tão abençoados em todas as áreas de suas vidas, é claro que alguns sofreram martírio, mas para quem tinha a cabeça nos céus, o martírio também não é nada. Alguns ficaram muito ricos, mas o que é riqueza para quem tem a riqueza das riquezas? Para quem tem o vislumbre dos céus, as nossas riquezas são absolutamente nada. E João, finalmente, o apóstolo, o último dos apóstolos, na ilha de Patmos, ele teve essas revelações de Jesus Cristo. Diz no capítulo 1 do Apocalipse, que esse livro inteiro aqui é uma revelação de Jesus Cristo. Jesus se revela a João e diz para ele falar para as igrejas o que ele viu. Então João, como Isaías, vai falar da mesma coisa. Isaías falou sobre os novos céus e a nova terra, que Deus tinha prometido àqueles que crescem no Messias. E João vai complementar: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, as coisas do passado ficam no passado. Você foi chamado para reinar com Cristo no mundo perfeito. E reinará. Então, esse texto aqui nos fala sobre essas coisas. E nos versículos 2 e 3 que nós lemos no início: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu Deus, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa palavra tabernáculo, ela é muito mais do que um templo, ela é muito mais do que um local de adoração. A palavra tabernáculo, e não sei se existe na língua portuguesa a palavra tabernacular, mas deveria existir. Se não existe, acaba de existir. Quando nós estivermos nos céus com Deus, Ele não simplesmente estará como está hoje. Ele tabernaculará conosco. Ou seja, Ele morará fisicamente conosco em Jesus Cristo. Então não é só que nós estaremos nos céus, etc. Deus estará conosco. Ele diz que morará conosco. Ele terá tabernáculo conosco, viverá conosco, e diz: será o nosso Deus, e nós seremos povo dele, sim, Deus dos céus, irreversivelmente. E uma coisa interessante, que quando Deus tabernacular conosco, diz no versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa tristeza que você tem no seu coração, as doenças, pressão alta, essas não vai ter. Vai se acabar completamente. Suas dores de cabeça, suas preocupações: será que eu vou conseguir pagar minhas contas esse mês? Eu ando muito preocupado com isso. E não vai ter. Você não vai ter dívidas. E se o meu parente morrer? A gente tem muito medo que os parentes próximos morram, mas mesmo quando estão doentes, a gente cuida para não morrer. Eles um dia vão morrer, nós também. Mas a gente cuida para não morrer, porque a morte é algo terrível, né? Quando nós estivermos na eternidade com Cristo, não haverá mais morte. Outra preocupação que nós não teremos mais. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, aqueles resquícios do passado, aquelas dores, aquelas angústias, tudo aquilo que nós carregamos conosco, Deus limpará definitivamente. Nós seremos felizes. Se a gente pergunta: você é feliz? Muita gente fala: eu sou, porque sou crente. A gente sabe que existem lá seus problemas, né? Mas nos céus nós seremos completamente felizes. E por que nós seremos felizes? Porque na cidade santa estará a presença contínua de Deus com os seus. No versículo 27 desse capítulo 21: e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira,
mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E sabe quando o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro? Você sabe quando? Quando? Desde a eternidade. O seu nome não foi escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse 13:8 diz que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Você não é uma casa para Deus, você é um projeto de Deus. E sabe por que não haverá problema na cidade santa? Porque nela só estarão os eleitos, os remidos do Senhor. E nela não entra coisa que contamine. Os nossos problemas, irmãos, são por causa da contaminação que o pecado produz. Não é por outra coisa. Se você pudesse viver uma vida de plena santidade diante de Deus, você ia ver que grande parte dos seus problemas, 98%, 99% dos problemas deixariam de existir. O grande problema é a presença do pecado nas nossas vidas. E nós insistimos neles. O soberano Senhor, Jesus Cristo, estará no seu trono. E diz aqui também, no versículo 7, que a nova cidade é uma cidade de vencedores. Diz, olha que versículo interessante: quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Eu sei que o nosso horário se foi, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você lê um versículo desse, você não pensa em salvação pelas obras? Para você vencer, você tem que lutar. Não é verdade? E diz que entrará nessa cidade quem vencer. Quem vencer dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Como você explica a salvação pela graça vendo um versículo desse? O que significa isso? Você é um vencedor? Quem é vencedor? Levanta a mão. Tem gente que não é. Todo crente é vencedor. Todo crente não é vencedor. Todo crente é mais que vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está em Cristo, você é mais que vencedor. Mas só para não deixar nenhum grilo na sua cabeça, na primeira epístola de João 5:4, abra sua Bíblia e veja o que está escrito lá. Está escrito? Porque o nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Amém? Então, quando a Bíblia diz que a Nova Jerusalém é uma cidade de vencedores, não está pensando que você vai ser uma pessoa muito vencedora nessa vida e conseguiu vencer os pecados, vencer isso, vencer aquilo. Não. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É pela fé em Jesus Cristo que você é mais que vencedor. Amém? Não é pelos seus méritos. E para concluir, eu dei uma corrida federal aqui, viu? Só para concluir, ainda falando sobre essa bendita esperança, eu falei no início sobre o texto de Tito, capítulo 2, do 11 a 15. Paulo, quando escreveu ao seu amigo e cooperador Tito, ele descreveu uma das mais belas passagens sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus fala do passado, do presente e do futuro. Só para a gente terminar, abra sua Bíblia em Tito 2, do 11 ao 15. Você conhece muito bem esse texto. Tito 2, do 11 ao 15. Diz aí esse texto: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando o quê? A bem-aventurada esperança e o retorno do grande Deus e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E Paulo diz: fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Falou para Tito. Veja só como esse texto é interessante, porque a graça de Deus que nos faz ter essa bendita esperança, ela fala do passado, quando a graça de Deus se manifestou no passado, Ele nos alcançou.
mas fala do presente também, que a graça nos ensina a renunciar à impiedade no presente e viver no presente sóbria, justa e piamente, e aguardando para o futuro a bem-aventurada esperança e o retorno da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus é algo completo. A graça de Deus nos completa o coração e a graça de Deus completa o seu plano de salvação. É pela graça que somos salvos. É pela graça que somos sustentados. É pela graça de Deus que vivemos. É pela graça de Deus que estamos como estamos. É pela graça de Deus que chegaremos aos céus. É pela graça de Deus que somos perfeitos diante de Deus, para a glória dele, por iniciativa dele, porque ele quis. Amém? Que Deus, nosso Senhor, derrame nos nossos corações, se ainda não temos essa bendita esperança pelo seu retorno dos céus, para nos levar para Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus lhe dê uma semana muito abençoada para a glória dele. Esteja com você e a cada dia te faça ver, entender e viver essa bendita esperança. Foi para isso que você foi chamado. Amém. Deus nos abençoe.